Estou de volta hoje com um vídeo muito legal pra você, porque no vídeo de hoje é um vídeo diferente de tudo que vocês já viram aqui no meu canal. Antes de mais nada, por favor, já se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Já deixa seu like. Vou esperar, hein? Eu não sei se você que tá assistindo, se você vai precisar ouvir isso hoje, tá? Mas eu sei que não será em vão. Mas, o que me fez ficar mais próxima de Jesus foi a minha gestação, na minha gravidez. Eu orei muito para ter um bom parto e no meu parto eu gravei todo o meu parto para vocês e deixei aqui no meu canal para vocês verem, porque o meu parto foi pelo SUS e muita gente falava mal do parto do SUS. Eu sei que acontecem muitas coisas. Sim, eu sei que acontecem muitas coisas ruins no parto do SUS, infelizmente, né, existe, né, negligência médica, existe. Só pra dizer pra você como essa minha fé ficou mais forte. Mas desde criança, eu acredito muito em Jesus, desde criança, porque aconteceu muitas coisas na minha vida quando eu era criança e minha mãe me levava na igreja batista e quando minha mãe não podia, quem me levava era minha tia. Me levava na igreja, juntava todos os primos e depois da igreja a gente ia tomar um sorvete. Era tipo assim, um dia bem divertido, sabe? Minha tia fazia com que ficasse bem divertido. Os meus pais também faziam da mesma maneira. Eu conheci Jesus quando eu era criança ainda. Quando minha mãe começou a me levar para a igreja batista, eu tinha entre 6 a 8 anos, eu não me lembro muito bem a minha idade. E os meus pais ficaram muito firmes na igreja, principalmente a minha mãe, que meu pai, ele teve que ser internado numa clínica de reabilitação. Então, assim, eu era criança, eu vi tudo aquilo, né? E a única pessoa que eu conhecia, assim, que eu olhei pros lados, eu falei, gente, meus avós não tá conseguindo resolver. Minha mãe não tá conseguindo resolver esse problema. E o meu pai que tá passando por esse problema, tá sofrendo por estar passando por esse problema. Então, na igreja eu escutei falar que esse Jesus ajuda quem tá com problema, na minha cabeça de criança. Então, eu orava todos os dias pra Jesus, do meu jeitinho de criança, sabe? Então, Jesus, ele escutava as minhas orações de quando eu era criança. Jesus libertou meu pai desse vício. Graças a Deus, hoje está tudo bem. E teve outro problema também que eu passei quando eu era criança. Ai, gente, quando eu era criança eu passei por muitos problemas de adulto. Mas, graças a Deus que eu tinha Jesus, né? E o meu tio, um tio que eu amo muito, sabe? Eu tenho ele como um pai pra mim também. A gente descobriu que ele tava com câncer, né, gente? Você escutar que alguém tá com câncer, você fala, meu Deus, é uma doença muito forte, né? E aí a gente escutou, teve a notícia que esse meu tio tava com câncer. Então eu resolvi orar pro mesmo Jesus que salvou o meu pai, sabe? Então eu, com aquela mente de criança também, eu fui orar pra Jesus. Gente, tipo assim, não foi tipo um dia orando, sabe? Foram dias orando pelo mesmo motivo até a solução chegar. É isso. Então eu orava pra Jesus, pedindo pra Jesus curar o meu tio desse câncer. E Jesus simplesmente ouviu minha oração e o meu tio se recuperou. E hoje meu tio vive assim, incrivelmente bem. Graças a Jesus, graças a Deus. Então assim, essa minha fé em Jesus, ela vem numa base muito forte, assim, desde criança, com uma experiência pessoal minha desde criança. Você é criança e você vê as coisas que você tanto pede pra Deus acontecer, você fica tipo, você não fica chocado, né? Porque eu realmente acreditava, mas você fica tipo assim, que Jesus é esse? Que liberta as pessoas das drogas, que cura as pessoas de doenças consideradas terminais, sabe? Então, essa minha caminhada com Jesus é desde quando eu sou criança, sabe? E por causa do comentário no meu shorts, eu senti que eu deveria trazer um vídeo desses meus testemunhos exclusivamente sobre Jesus. Até porque esse domingo passado foi Páscoa, foi a ressurreição dele. Porque Jesus, ele venceu a morte. Eu creio muito que Jesus está vivo e logo, em breve, ele voltará.
sabe? E essa vida aqui, ela é passageira, sabe? A gente tem que viver cada momento, a gente tem que viver o presente unicamente e sempre orar, sempre procurar ter essa comunhão com Deus, com Jesus, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade, e ninguém chega ao Pai a não ser por ele, sabe? A gente só consegue chegar a Deus por Jesus, através de Jesus. Ele é a ponte que nos leva até Deus, sabe? Ao Pai, ao Criador dos céus e da terra, que criou o nosso belíssimo mundo incrível, que não há defeitos, em apenas 7 dias. 6 dias, né? Porque no 7º dia o nosso Deus descansou, tá? Pra você ver, até o nosso Deus, o nosso Criador, tirou um tempo para descansar. Então você também precisa tirar um tempo para descansar e pensar sobre a sua vida, refletir sobre o que você tá fazendo. Tá legal a minha vida, o jeito que eu tô levando a minha vida ou não? O que eu preciso para melhorar a minha vida? Se eu devo dar uma chance para esse Jesus? E eu te digo, se você está aqui até agora, você deve dar uma chance para esse Jesus, porque ele é o Salvador. E assim, quando ele descer do céu, sabe, você vai subir junto com ele, vai viver na eternidade. Eu acredito muito no livro da Bíblia. Inclusive, se você é mãe, principalmente, ou pai, você deve ter uma fé, sabe? Principalmente em Jesus, porque o exemplo, ele arrasta pessoas. A minha avó, eu sempre, na verdade, vamos começar do começo. Eu sempre tive essa comunhão com Jesus de oração, de acreditar muito. Mas eu nunca fui de ficar lendo a Bíblia certinho todos os dias. Eu sempre fui curiosa pelas histórias de Jesus. Mas como eu nasci nessa era de internet, eu sempre procurei as coisas de Jesus na internet. Então, tudo que eu fiquei sabendo foi da internet, das coisas que eu ia na igreja, enfim. Até que a minha avó, ela veio a falecer neste ano passado. Eu acho que foi ano passado ou retrasado. Mas a minha avó, ela não morava na mesma cidade que eu, mas quando ela passava os momentos dela comigo, sempre eu via ela depois lendo a Bíblia. E ela, tinha dia que ela passava o dia inteiro lendo a Bíblia, literalmente. E depois que a minha avó veio a falecer, eu lembrei que a minha avó lia a Bíblia. E eu falei, eu vou fazer o que minha avó fazia, eu vou começar a ler a Bíblia. Então, esse exemplo da minha avó que ela me deixou de ter esse conhecimento, eu mesmo pegar e ler a Bíblia, sabe, foi muito importante pra mim. Então, esse exemplo dela me trouxe até aqui, né, nessa minha fé em Jesus. Mas a minha mensagem de hoje pra vocês que eu vi um pastor, não sei se ele é pastor, né, ele é teólogo, o Rodrigo Silva. É uma pessoa que eu sigo muito, né, nas redes sociais. E ele fala muito sobre Jesus, ele estuda muito sobre Jesus, sobre todas as histórias das pessoas que passaram ali na Bíblia. E ele estava num diálogo, né, com um ateu, que é o Sacani, que é outra pessoa que eu gosto muito, né, eu gosto muito. Eles estão conversando sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre se é verdade ou não. E o Rodrigo Silva fala algo muito legal, sabe? E de uma delicadeza e um amor ao próximo, que eu acho, e um respeito também, que eu acho que independente se você é cristão ou não e você tá me assistindo, eu te respeito. Eu te respeito. Tá, eu respeito. Mas ele diz algo que é muito real e faz muito sentido. E se eu estiver certa? Que Jesus realmente vai voltar. Porque ele vai, eu creio muito. Vai descer dos céus, vai tocar a 7ª trombeta e ele vai descer, vai levar para o céu aqueles que estiveram com ele aqui na terra, que creram que ele era o Senhor e Salvador. Eu sei que ninguém é perfeito, sabe? Mas e se essas pessoas, sabe, subirem e tal, e tudo isso acontecer, essa coisa toda, e tiver uma vida eterna? Isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é incrível. Pra eu ter que guardar só pra mim,
eu preciso compartilhar com vocês, sabe? E se você crê em Jesus, você creu nos milagres que eu te contei, que Jesus operou na minha vida, assim, quando eu era criança, e vários outros milagres que Jesus operou na minha vida, depois que eu me tornei adulta, na adolescência também, livramentos, sabe? Muitas coisas que Jesus fez na minha vida, que se eu for contar tudo aqui, eu vou ficar, assim, muito tempo falando, sabe? Não tô querendo dizer que eu sou uma pessoa diferente, tá? De você, não. Não, por favor. Não. Todos nós somos iguais diante dos olhos do nosso Senhor, porque nós somos, tá? Mas Jesus, ele faz acontecer as coisas na vida de quem crê nele, tá? E se você quer passar por essas experiências com Jesus, você deve fazer uma oração na sua casa de que você aceita Jesus, de que você quer ele na sua vida, e de que você acredita que ele é o Senhor e Salvador, e procurar uma igreja que acredite em Jesus, que adore a Jesus, e seguir, sabe? Ter essa comunhão com quem tem Jesus também, com quem tem esse amor por Jesus, porque isso é muito importante no começo da sua fé, no começo da sua trajetória com Jesus. Porque Jesus, ele transforma vidas, ele liberta almas e ele faz milagres. Jesus fez um milagre, ele venceu a morte. Então, tudo isso é muito grandioso. É o que nosso Deus é grandioso. Jesus é grandioso. Então, gente, era sobre isso que eu queria trazer nesse vídeo. Falar sobre Jesus. Eu não podia deixar de falar sobre Jesus nesse meu canal. Eu não sou nenhuma pessoa perfeita, eu não sou perfeita, eu tô longe disso, tá? Mas você não precisa ser perfeito pra você aceitar Jesus. Jesus te quer do jeito que você tá agora. Ele te aceita como você está. E tem até um versículo que fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, corre pra Jesus, pede ajuda pra ele, que ele é a solução dos seus problemas, tá? É isso, gente, que eu queria trazer aqui pra vocês. Um beijo, deixa seu comentário, deixa seu like, e comenta aqui, gente, se você precisava ouvir isso. O que você achou desse meu vídeo? Eu não poderia deixar de falar de Jesus aqui no meu canal. É algo que vem pulsando no meu coração há muito tempo. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Ó, vários beijos no seu coração. Um abraço bem gostoso aí em você, tá bom? Mas eu espero que essa mensagem tenha aquecido o seu coração. É isso. Te desejo o melhor dessa vida. Te desejo Jesus. Até o próximo vídeo.